Olá, bem-vindos aos Judeus Curiosos com Mijal e Noam. Eu sou a Mijal e eu sou a Noam. Este podcast é a nossa maneira de tentar desvendar aquelas grandes questões que estão sendo feitas no mundo hoje sobre Israel, sobre o judaísmo e sobre a experiência judaica atualmente. É isso que vamos fazer. Na verdade, vamos ouvir uma conversa entre você e Justin Pines do JBS. Mal posso esperar para ouvir sobre isso. É sobre Purim, conte para a gente o que esperar. Bem, antes de tudo, quero dizer que senti falta de conversar com você. Justin é alguém legal para conversar. Claro, Justin é um cara legal. Nós nos conhecemos há muito tempo e foi maravilhoso. Mas sim, tivemos, eu diria, uma conversa bem abrangente, meio que uma continuação de uma que tivemos há 2 anos. Que tentou entender Zahor, que é uma parte muito conhecida da Bíblia que lemos logo antes de Purim, que nos diz para lembrar de Amaleque e do antissemitismo, e então tentamos entender isso à luz da história de Purim e do que isso nos ensina sobre este momento na vida judaica americana. Definitivamente havia um fio condutor que tentava entender o antissemitismo, e também quais são as estratégias e questões que a história de Purim levanta e que são muito relevantes para nós hoje. Definitivamente terminamos em uma nota otimista. Não se preocupe, Noé. Não foi só, sabe, bom? Não foi só, sabe, Purgum. Purim não pode ser um dia sombrio. É uma data otimista, divertida e engraçada. Incrível. Mas falamos disso como falamos da sensação de tontura. A tontura faz parte da história judaica. Mal posso esperar para ouvir. Vamos tocar agora. Obrigado. Shalom e bem-vindo ao Jewish Insights. Todo ano no Shabat, antes de Purim, chamado Shabat Zahor, o Shabat da lembrança, lemos o mandamento da Torá. Lembre-se do que Amaleque fez com você na jornada após sair do Egito. Sem temer a Deus, ele te surpreendeu quando estava faminto e cansado, atacando os retardatários na retaguarda. Quando o Senhor, seu Deus, lhe der segurança contra todos os inimigos na terra que ele está lhe dando, como uma herança você deverá apagar a memória de Amaleque debaixo do céu. Não se esqueça, os rabinos elucidam que os judeus são ordenados a sempre lembrar de Amaleque, nunca esquecer Amaleque e erradicar Amaleque deste mundo. Há 2 anos, poucos meses após 7 de outubro, fui acompanhado neste estúdio pelo Dr. Mikhail Biton, em um momento de choque e clareza dolorosa. Falamos de Amaleque não como metáfora, mas como realidade viva. Sobre inimigos que não são agentes racionais, não são parceiros para a negociação, mas forças movidas pela própria destruição. Falamos sobre o perigo da ilusão, sobre estratégia em vez de indignação, sobre lutar externamente enquanto construímos a resiliência judaica internamente. E, no entanto, o calendário judaico não é um círculo, é uma espiral. Retornamos à mesma época no calendário, mas não somos as mesmas pessoas e não estamos no mesmo mundo. Este ano, ao nos aproximarmos do Shabat, Zahor e Purim, quis conversar com Mijal para saber onde ela está e onde estamos este ano e buscar sua sabedoria. A doutora Mijal Biton é uma líder espiritual, intelectual pública e socióloga. Ela é pesquisadora residente no Fundo Maimônides e Rosh Kahila do Minyan, no centro de Nova York. Como pesquisadora visitante na NYU Wagner, ela liderou pesquisas pioneiras sobre judeus sefarditas e mizrahis nos Estados Unidos. Michal e eu participamos juntos da Bolsa Wexner Graduate e ela virou minha amiga e professora no Instituto Shalom Hartman, onde era pesquisadora. Ela estuda Sachs, co-apresenta o podcast Wandering Jews e escreve sobre vida judaica e resiliência na newsletter Committed, no Substack. Mitchell, estou animado para conversar com você. Obrigada por me receber. É ótimo estar de volta. Certo, então vou começar. Só digo que é uma conversa séria, mas somos boas amigas, então é isso. É Purim e Zahor, certo? É a maior alegria do feriado, bem ao lado do feriado mais difícil. Enquanto você lia, Justin, quase me arrepiei ouvindo você ler o versículo em voz alta. Tem algo nesse versículo de lembrança que eu acho que é muito sobre a memória judaica. Não importa se você pratica, não pratica ou quanto conhece a Bíblia. Mas essa ordem de lembrar como o centro do que significa ser judia é simplesmente tão essencial. Sim, isso me faz pensar em todos os Zahors ao longo do tempo, certo? Pensamos no Holocausto, claro, que é central para mim. Mas essa ideia de que é preciso lembrar... E eu estou cheio de alegria porque estou sentado com você, mas estamos falando de um assunto um pouco sério. Acho que precisamos achar... Existe algo mais judaico que achar alegria na dor? Sim, não. E você falou espiral, certo? Tipo a palavra, como Purim, você está tonta, é isso mesmo. Feliz, triste, o que acontece? Eu fico tipo, é Purim. Certo, exatamente isso. Quem entra em Adar é a época mais feliz do ano, então é um momento feliz pra mim. Mas a gente começa com Zahor, que na verdade também foi a minha paraxá de Bar Mitzvah. É Eu Tetzab Zahor. É tipo o seu aniversário.
Exato. Meu aniversário é em fevereiro, sou do final de Shevat, então é nessa época. Então eu quero falar sobre tudo, quero começar voltando um pouco àquela época em que você sentou aqui. Muitas pessoas vieram falar comigo sobre aquela entrevista, muita gente assistiu e comentou online. E eu quero só dar uma conferida, olhar um pouco para trás e depois atualizar até hoje. E é por isso que estou tão animado para voltar. Então acho que uma das frases que pedi para você traduzir no programa na época foi a ideia de liberalismo. A ideia de que os Estados Unidos e com certeza os campi universitários estavam começando a se afastar das normas liberais. Pedi para você definir isso. Mencionou normas democráticas, conversas e aprendizado mútuo. A ideia de que entre liberais Israel seria demonizado sem espaço para debate. E a terceira coisa que você citou foi que, de certo modo, estou projetando isso em você. Mas, tipo, os judeus americanos ficaram um pouco acomodados nesses nossos 75 anos ou mais de bem-estar aqui. Vamos só conferir isso. Onde estamos em relação a isso agora? Quais são suas reflexões? Talvez devêssemos lembrar primeiro porque isso surgiu numa conversa sobre Zahor, certo? Então, uma das perguntas, então, Zahor, essa ordem de lembrar. Vou usar palavras um pouco anacronicamente, mas poderíamos descrever isso como a primeira vez que temos esse tipo de ódio anti-judeu. Isso não parece ter nenhum sentido político, econômico ou qualquer outro por trás disso. É como os egípcios nos escravizarem, entendemos, né? Precisam de pirâmides. Vocês precisam de pirâmides. Eles também escravizaram muitas outras pessoas. Certo, exatamente, mas eu sou um lake. Amaleque é tipo, a gente acabou de sair do Egito, atravessamos o Mar de Juncos, e aí tem essa nação que não tem disputa territorial, nem econômica, nem política, nada. Eles atacam e perseguem os mais vulneráveis. Então isso acaba se tornando meio que um símbolo desse tipo de antissemitismo, antijudaísmo, ódio aos judeus que você olha e pensa, eu simplesmente não entendo. Você não tem nada a ganhar com isso. Por que tanto ódio por nós? Acho que isso toca no cerne do que você mencionou. Shabat, Holocausto, grande parte da memória judaica. Claro, então a discussão que tivemos sobre liberalismo e liberalismo, curiosamente, eu acho que tenta dar, é quase como se tentasse dar uma justificativa ou um contexto. Quando esse tipo de ódio pode florescer? Quais são as condições sociais que podem acontecer e que permitem que esse tipo de antissemitismo, esse ódio contra judeus, realmente aumente? E eu sei que não sou a única que percebeu isso, que isso não começou em 7 de outubro de 2023, mas que por anos antes disso, em muitos espaços no Ocidente, costumavam ser bastiões de proteção dos valores liberais clássicos, certo? Seja a liberdade de expressão, o respeito às diferenças, a livre troca de ideias. Certamente houve um iliberalismo que surgiu e que, para muitas pessoas, contribuiu para o aumento do antissemitismo ou do sentimento anti-judeu, em lugares, digamos, como universidades ou algo do tipo. Vou acrescentar ao que disse. É interessante usar o conceito de liberal versus liberalismo. Acredito que tenho refletido mais sobre verdade e não verdade, o que pode soar estranho, mas envolve o compromisso com a busca pela verdade. Talvez pensemos que o liberalismo tornaria a sociedade mais saudável, mas quando a verdade diminui, o antissemitismo cresce. Existe uma relação de causa, quase como se fosse o mal. Não nos importamos mais com a verdade e focamos apenas no que as pessoas dizem. Isso para mim também parece um pouco como uma tendência que anda junto. E talvez isso seja o mesmo que liberalismo, talvez liberalismo seja democracia, que seria uma busca pela verdade de alguma forma. Bom, acho que parte do que você está dizendo talvez tenha a ver com o pensamento conspiratório, que eu vou, para fins dessa conversa, dizer que se contrapõe à verdade. Fica claro que o aumento do antissemitismo, tanto à direita quanto à esquerda nos Estados Unidos, está ligado ao pensamento conspiratório. Tipo, o mais simples, se você quer ter explicações fáceis para coisas muito complicadas e alguém para culpar, né? Então, os judeus acabam sendo facilmente o bode expiatório para isso. E o pensamento conspiratório prospera quando você tem sociedades doentes. Muito bom, queria que você citasse a esquerda e a direita. Acho que o choque da última vez foi da esquerda. Após 7 de outubro, parecia haver um aumento claro do antissemitismo vindo da esquerda. Não quero avançar para os dias atuais, mas nesse ponto você citou esquerda e direita. Como percebeu essa evolução? Sim, eu acho que, quer dizer, eu sempre senti isso. Não é algo recente, mas eu sinto que não há...
Parte da maneira como eu entendo o Zahor é que não existe nenhuma parte da sociedade que seja imune ao que é o vírus do antissemitismo. Rabino Sacks, que citei antes e foi meu professor, descreveu o antissemitismo como um vírus capaz de sofrer mutação. Então, quando você pensa dessa forma, não existe nenhuma parte da sociedade, certo? Nenhum partido político, nenhum país pode dizer, sabe, que é completamente imune. Nós resolvemos isso, então eu acho que 100%. O choque após 7 de outubro de 2023 foi ver tanta oposição vindo de espaços de elite de produção cultural e de conhecimento, eu diria, nos Estados Unidos e no Ocidente, que muitas vezes são identificados com a esquerda e com espaços liberais. Mas indo agora para onde estamos neste momento, eu acredito que a maioria das pessoas com quem converso e que pensam seriamente sobre o antissemitismo estão vendo ele florescer em ambos os lados do espectro político americano. Para mim, não é sobre ser de direita ou esquerda, mas sim sobre ser seduzido por teorias da conspiração. Se você está, isso realmente não importa. Sabe, em quem você votou na última eleição presidencial, é provável que você seja influenciado por teorias antissemitas. Deus, ok. E então, sabe, uma das coisas que realmente ficou comigo que você compartilhou da última vez foi quando falou sobre antisionismo e antissemitismo. E eu me lembro que você explicou isso de forma brilhante. Os motivos pelos quais o antisionismo o movimento antisionista é um movimento antissemita. Ainda assim, dentro disso, há pessoas que não são necessariamente antissemitas, sabe? E você também lamenta essa confusão entre ser pró-Palestina e pró-Hamas, como se de repente tudo virasse uma coisa só. De repente, estamos no mesmo lugar. Isso mudou? O que você pensa sobre isso? Sim, acho que essa é uma questão que continua viva, não foi resolvida nos últimos anos e ainda está presente. Vamos ser honestas sobre isso. Porque houve partes significativas da comunidade judaica americana que se aproximaram do movimento antisionista. Especialmente, sabe, se você olhar para certas faixas etárias ou certos bairros, digamos, em Nova York, você pode encontrar mais judias que se identificariam como antisionistas. Isso tornou a questão ainda mais relevante, pois você pensa, isso é o mesmo que antissemitismo? O que acontece se você tem, sabe, esse número de judias que concordam com isso? Então eu vou continuar insistindo que, no fundo, o que vou descrever como o movimento antisionista ou a ideologia antisionista é antissemita. Seja qual for a forma que você olhe, você pode adotar um ponto de vista que só observa as consequências e quase como se perguntar. É tipo, o Hamas está feliz? Quando esse movimento se sai bem, eles estão se apoiando mutuamente? Se for assim, acho que há espaço para dizer, tipo, se as consequências do seu movimento estão ajudando aqueles que querem matar judeus indiscriminadamente, então você pode ser classificado como um movimento que está apoiando o antissemitismo. Mas também eu continuo pensando, e não é fácil, é complicado, então por favor me questione. Mas eu acho que há muitas pessoas muito ingênuas que podem ouvir alguns slogans, podem não refletir sobre eles, podem dizer, sabe, meus melhores amigos são judeus, e podem se sentir confortáveis em se alinhar com um movimento ativista, sem realmente perceber o quanto estão sendo usadas como uma espécie de fachada para coisas realmente horríveis. Isso faz sentido? Faz total sentido. Acho que isso não se aplica só a essa questão, acho que é verdade para muitas outras questões. Acho que as pessoas realmente são levadas pela falta de busca pela verdade ou qualquer coisa assim. É muito fácil entrar nessas ondas hoje em dia. Sim, às vezes parece até algo social. É. Então, se você parasse alguém e perguntasse, tipo, você acredita que é legítimo sequestrar um bebê e mantê-lo em seu território? Elas talvez não digam sim de imediato. Ok, estou presumindo que não são as vozes mais ideologicamente extremas, mas podem marchar em protestos que dizem por todos os meios necessários, sem perceber o significado disso. Então eu acho que, infelizmente, temos muitos movimentos, mas há algumas vozes ideologicamente rígidas que sabem exatamente o que estão dizendo e fazendo e acabam arrastando muitas pessoas junto. E a pergunta que precisamos nos fazer é: como diferenciamos entre diferentes motivações e atitudes? E às vezes eu acho que é realmente importante fazer essa diferenciação.
Às vezes acho que você só luta contra o movimento e é isso que precisa fazer. Lindo. E eu quero falar um pouco sobre estratégia quando conversarmos hoje. Só mais uma pergunta. Quando olhamos para trás, acho que uma das coisas que ficou comigo da última vez foi isso. Era uma época em que as pessoas simplesmente estavam descartando os jovens. Era como se eles tivessem perdido o rumo. O futuro do nosso país e da próxima geração acabou. Sei que você convive com os mais jovens, até pareço velho dizendo isso, mas... O que você está sentindo? O que você pensa sobre o que está acontecendo? Eu sei que você tem pessoas vindo para a sua querrilla, mas também tem gente no campus. Quais são seus sentimentos sobre isso? Você ainda está mais positivo ou voltou atrás ou avançou? Onde estamos? Sim, olha, eu tenho algumas preocupações muito sérias sobre os jovens, sobre gênero em geral. Vamos deixar os judeus de lado por um segundo. Só a forma como as redes sociais e os algoritmos estão brincando com nossas mentes. Estamos criando uma geração resiliente que consegue lidar com desafios? Acho que temos grandes questões e, infelizmente, os jovens de hoje também vão enfrentar tipos de desafios que a gente nem imaginava. Mudanças que a inteligência artificial já traz e trará ao mercado de trabalho. Por exemplo, quando se trata de judeus e jovens, vou dizer duas coisas. Primeiro, continuo a tirar a maior parte da minha esperança, otimismo e força dos jovens judeus com quem trabalho. Continuo admirada com o fato de tantos deles estarem dispostos a fazer coisas difíceis, a tomar posições complicadas, a se posicionar de forma contracultural, a dizer coisas difíceis, a pensar por si mesmos. Eu realmente me orgulho disso e isso me dá esperança para o futuro. Não sei se posso dizer isso em termos de números. Não estou dizendo que todos os nossos jovens judeus estão agindo assim ou estão nessa situação, mas também não sei se isso importa tanto. O que quero dizer é que, na maioria das vezes, grandes guerras, sejam elas culturais ou de outro tipo, são travadas. Quando você tem um pequeno grupo de pessoas dispostas a lutar com afinco e a galvanizar as pessoas ao seu redor, então, minha recomendação é focar nos jovens incríveis que se levantaram para apoiá-los, para que eles saibam que estamos ao lado deles. E que não vamos simplesmente fazer as coisas do jeito que fazíamos há 20, 30 anos atrás. E eu acho que, em muitos espaços, vimos um renascimento da vida judaica e estou animada para que isso continue. Lindo. Quero saber como é o sucesso nesse espaço. Talvez seja uma boa transição para algo mais amplo. Te convidei de volta de propósito, já faz 2 anos. Se tivermos tempo e foco, todos nós nos preparamos e refletimos um pouco sobre os feriados. Existem questões levantadas pelo Pesach, pela Páscoa Judaica, pelo Yom Kippur. Esse tipo de coisa me leva a você se aproximando não só do Zahor, mas também do feriado de Purim este ano. Quais são os temas que estão na sua mente e como eles podem nos ajudar a navegar por este momento? Sim, então uma questão ou um contraste sobre o qual tenho pensado e vou ficar animada para conversar com você sobre isso. Sim. Mas Zekor, mencionamos Zahor, você leu a ordem no começo. É do livro do Êxodo e tem algo sobre isso. Justin, que é tão claro, não é? É Moisés canalizando Deus, basicamente dizendo, existe essa coisa chamada Amaleque. Isso é maldade, eles vão atrás dos mais vulneráveis, não há motivo para isso. Você precisa entender que vai haver maldade no mundo, o mal vai vir atrás de você e você não pode esquecer disso. Você tem que erradicar seu nome e lembrar disso repetidas vezes. Tem algo nisso, na forma como eu acabei de colocar, que é muito claro. Eu quase acho isso... Qual é a palavra certa? Há conforto na clareza, há conforto na capacidade de dizer preto e branco, mal e bem. Meu filho de 4 anos fala sobre caras maus e bons. É isso. Mas a verdade. Verdadeiro 100%. Não só quando você tinha 4 anos. Como adulta, certo? Você deseja isso? Sim, eu quero esse tipo de mundo, sabe? Desculpa. Mas Voldemort, Harry Potter, você sabe quem é o vilão, né? Você sabe. E tem algo assim, ok, tudo bem, eu entendo, eu sei como lutar. E aí, o que eu estava realmente refletindo hoje é justamente contrastar essa clareza com o rolo de Esther, que conta a história de Purim. Agora, se você lê a história de Purim, é uma história que tem a versão infantil, mas também tem, eu diria, a versão adulta, a versão para adultos. Quando você lê, é impressionante o quanto falta clareza. O que quero dizer com isso?
Você tem o vilão Hamã, que quer matar o povo judeu. Isso é clareza. Como você luta contra Hamã? Quem exatamente é o culpado? Como você encara o império ao seu redor? Que tipo de judia você precisa ser para sobreviver? Todas essas coisas são confusas, são ambíguas. Nós temos salvação, o nome de Deus não está presente. Este é um livro da Bíblia. Então tem algo em que eu realmente tenho pensado muito este ano. Justin, o que significa que há certos momentos ou vozes em que podemos olhar para algo e dizer, temos clareza. Então eu diria como exemplo, 7 de outubro de 2023, acho que a maioria de nós viu um comportamento monstruoso e podemos dizer que isso é maldade, não há justificativa, é terrível. E então podemos olhar para onde estamos agora, alguns anos depois, e há tantas perguntas que temos entre nós. Então, como você luta contra isso? Você vai atrás da esquerda ou da direita? Como você enfrenta isso? Isso me interessa porque parece, não sei se você sente, parece muito honesto com o que eu acho que estamos passando agora, que nós duas temos clareza sobre certos males que precisam ser enfrentados. E então muitas perguntas sobre estratégia, teorias de mudança e como seguir em frente com as quais temos que conviver. Acho que isso faz total sentido. Quero dizer, eu me lembro que logo depois de 7 de outubro havia tanta energia. As pessoas estavam, algumas pessoas estavam enviando botas para Israel, coletando o máximo possível. Outras pessoas estavam procurando quem estava dizendo algo contra Israel, cancelando essa pessoa e mandando uma foto. E eu nunca mais vou a um dos shows dele e não vou mais comprar nenhuma roupa dela. Toda essa energia indo para algum lugar. E aí eu acho que você falou um pouco sobre isso na época. Como podemos ser mais estratégicos? Não se trata só de agir nos bastidores ou em público. Quais outras formas de pensar sobre isso? Então eu acho que, uma grande parte disso é como você navega por isso. A história de Perm é quase como um thriller político, de certa forma, né? É muito complicado e coisas reais estão acontecendo. Isso rende uma boa TV, por assim dizer. Como você pensa nessas partes? Bonito? Sim, eu também diria que, acho que muitos de nós falamos sobre ilusões da última vez. Também acho que muitos de nós tínhamos essa ilusão compreensível de sentimento. Ai meu Deus, algo está quebrando aqui, há esse arrebatamento, tem essa coisa terrível acontecendo. Presumimos que chegará um momento em que poderemos olhar para trás e dizer que voltamos ao normal. Falo agora, como judia americana, não comentarei sobre experiências em Israel. Mas aqui na América, acho que muitos de nós chegamos à lenta realização de que não vamos voltar ao que era antes. Então tivemos que ficar em modo de crise, como reagimos agora? E agora estamos, no que também é realmente difícil, que é como você desenvolve músculos para uma nova realidade. Que não é como uma corrida de curta distância, que acontece com muita energia e todo mundo está junto. Mas é um tipo diferente de realidade sobre o lugar onde você vive e o que significa ser judia no seu país. Então, eu acho que isso também faz parte da dinâmica que estamos vivendo agora. E Purim talvez seja a história mais importante da Bíblia para nós. É uma história que se passa na diáspora, enquanto a maior parte da Bíblia se passa na terra de Israel. É uma história que não foge da feiura do antissemitismo. É uma história que admite que você também pode ter força política na diáspora. É uma história que também é confusa em relação ao governo. Deus, todas essas coisas são ambíguas e para mim há algo muito familiar nessa ambiguidade neste momento. Sinto que estamos tendo a chance de olhar para um espelho. Um roteiro que ressoa de certa forma com o que estamos vivendo. Lindo, tenho muito a dizer. Sobre a diáspora, Maca Sinkovic falou sobre isso. Esse foi um momento em que os judeus poderiam ter voltado. Hoje, muitos judeus vivem na América, embora pudessem morar em Israel. Você também citou a ausência do nome de Deus. Vivemos em uma época em que, em Lesier, vejo Hashem, mas nem todos acham racional ver Deus em nosso espaço. Quero destacar algo pequeno que você despertou em mim que eu queria. Não do jeito moderno, só poderia ser. Para surgir, não de uma forma perturbadora. Você falou um pouco sobre esse desafio e também mencionou que, Purim é o nível infantil e o nível adulto. E eu acho que, uma grande parte dessa questão da ambiguidade para mim é como a gente se comporta na frente dos nossos filhos em relação a isso. Eu sei que você é mãe, eu sou pai, a gente já conversou sobre isso.
Vou dar um exemplo que tenho certeza que você, nem sei se você conhece, mas vou te dar só para dizer o que estou pensando. Então, a gente acabou de ter a Liga de Basquete, a NBA, teve o Jogo das Estrelas nesse último fim de semana. E tem um jogador, Deni Avdija, nunca falou o nome dele certo, que é de Israel, que estava no time mundial no Jogo das Estrelas. E ele conseguiu colocar um toque israelense. Cada jogador usava o nome do país e a bandeira de Israel nas costas do uniforme. E Spike Lee, quem? Eu, sabe sim. Então Spike Lee, que é conhecido por ser um grande fã de basquete, ele sempre senta na beira da quadra em todos os jogos do Knicks. Usou uma roupa que tinha bandeiras da Palestina por toda parte. Na verdade, como contexto, você menciona antissemitismo e antisionismo. Pelo menos não era a bandeira do Hamas, eu acho. Mas ele falou na PEN há 20 anos. E eu saí da sala pensando, esse cara odeia judeus. Uau, uau. Eu percebi isso na época. Sim, ele estava fazendo vários comentários absurdos sobre judeus em Hollywood, esse tipo de coisa. Só estereótipos grandes que eu simplesmente não gostei. Ele era palestrante convidado, fui só para ouvir um diretor famoso em comunicação, mas não esperava o que aconteceu e fiquei desconfortável. Isso é uma discussão à parte do que ocorre ali. Pessoas como você não deveriam voltar ao jardim, mas isso é outra questão. O Jogo das Estrelas estava passando e estávamos entre amigos. Minha filha, que é uma grande fã de basquete, adora basquete, tem 10 anos, estava assistindo. Um dos adultos na sala estava, enlouquecendo por causa do lance do Spike Lee, porque é aí que muita gente se destaca. Estava tentando, mostrar isso para as crianças, certo? Eu tentava cortar isso pela raiz, mas não sei se consegui, pois ficavam comentando o que ele fazia. Eu não sei se estou certo ou errado, mas isso volta àquele primeiro ponto que você mencionou, que é sobre o conforto de ser judeu na América. É o momento em que sentimos que nossas instituições e tudo o que valorizamos não será mais o mesmo. E isso me fez pensar se é minha obrigação dizer para o meu filho de 10 anos, olha, o que está acontecendo no jogo, em vez de ficar animado, tem um jogador israelense em campo. Note que essa celebridade na primeira fila está, entre aspas, protestando contra alguém apenas por ser israelense no jogo. Preciso dizer isso para ela, pois o basquete virou política, já que ela precisa entrar na guerra. Agora estamos em guerra, e em Israel todos estão envolvidos, não há opção. Ou existe um elemento de será que eu devo imaginar que as coisas estão como eram antes, pelo menos para os meus filhos, para protegê-los de alguma forma? Uma forma diferente de fazer a mesma pergunta, Justin, é Zachor, a injunção é pesada. E é com que idade os pais judeus devem sentar com seus filhos e ter essa conversa e dizer, desde o começo da nossa existência como povo, houve aqueles que nos perseguiram sem motivo algum. E parte do que significa para você ser judeu é saber disso. E eu acho que essa é uma grande questão de verdade. Também existem questões interessantes, como quando ensinar seus filhos sobre o Holocausto. E sei que seus avós estão certos. Acho que é diferente quando faz parte da família, mas se não faz, como e quando falar sobre isso? Quem é a criança à sua frente? Isso também varia conforme a criança. Mas realmente deixa a gente tonta. Também porque é olha o Spike Lee, mas também olha esse jogador israelense. Sabe, né? É como se LeBron James dissesse que quer ir para Israel, entende? É de deixar tonta. Tem algo ali que é você também não quer, eu não quero criar filhos agora que só se sintam atacados e sintam que todo mundo está contra eles. Eu não acho que isso seja verdade. E também não acho que isso vai moldá-los da forma que eles precisam ser moldados agora. Mas a pergunta ressoa com purinha, aliás. O que posso te dizer é que não lembro quando foi para mim, quantos anos eu tinha. Eu era adolescente, mas não sei quantos anos. Mas um ano é purinho, sabe? Os costumes, isso, aquilo, né? E no ano seguinte eu, li a história com muito cuidado. E percebi, meu Deus, tem uma mulher que é levada contra a vontade dela. E basicamente você tem, violação sexual nessa história. E todas essas menininhas estão se fantasiando de Rainha Esther e também lendo com atenção e pensando, meu Deus, isso poderia ter terminado no genocídio do povo judeu. E é o feriado mais feliz do calendário judaico. E tem algo nisso sobre nós, não sei se você já teve dificuldade com Purim, né? Que é estou comemorando, estou comendo isso e aquilo, e estou lendo o que é provavelmente a história mais sombria da Bíblia. Você já sentiu isso também ou não? Então eu diria que para mim, às vezes vejo Purim como o oposto. Sei que os jovens deveriam ser assim, acho. Mas para mim, quando chega o mês de Adar,
Eu quase sinto como se fosse uma mitzvah ser feliz. Bem, não é? Mas literalmente, mas eu nem sei se é uma mitzvah. É Mishina Kassadar, tipo quem entra. Parece quase mais descritivo do que prescritivo, mas pra mim é quase como jogar a toalha, de certa forma. É quase como dizer, tipo, o mundo está tão insano e de cabeça pra baixo de tantas formas. Tipo, será que a gente pode só ter um momento pra simplesmente, tipo, só sorrir? Eu não sei se é tipo o Coringa em um filme do Batman ou algo assim, mas é como se, com todas essas loucuras acontecendo ao nosso redor, será que eu posso só focar em Deus e simplesmente dizer, eu estou alegre contigo? Eu estou em um momento de alegria aqui e, tipo, vai ser feliz. Eu preciso, tipo, aceitar isso e me entregar a isso mesmo com toda essa falta de clareza e desafios ao redor. Isso, aliás, nos leva a grandes debates atuais. Mencionei que há várias questões que Megillah levanta. Então, por exemplo, agora, um grande debate, e existem diferentes nuances desse debate, é como respondemos à normalização e ao aumento do antissemitismo. E vou mencionar alguns debates. Ok, há pessoas que argumentam, Uma das nuances você distingue antisionismo de antissemitismo? Você tenta, ter estratégias diferentes? Ok, já falamos sobre isso. Um outro grande debate que surgiu até que ponto você prioriza tentar combater os antissemitas ou mudar a opinião deles? Versus simplesmente focar em construir comunidades judaicas fortes e um pouco mais fortes. O que você disse sobre, eu vou focar em Deus e na alegria, certo? E, focar na alegria judaica e na experiência religiosa judaica, certo? Então, existem todas essas questões que Purim e a Megillah representam, que estão completamente vivas nas perguntas que estamos nos fazendo e com as quais estamos lidando agora. Lindo. E eu vou acrescentar a isso, sabe? Acho que tem duas coisas em que penso. Uma delas é um ensaio famoso de David Hartman, que nós, tenho certeza de que ambos conhecemos como a palma da nossa mão, não é? Auschwitz versus Sinai. Quis ser mais sobre Israel do que combater o antissemitismo. É só isso. O que nos motiva ao levantar da cama? Auschwitz é nossa estrela guia ou é o Sinai? Sabe, a aliança, a ideia da Torá e das leis e o que você... A missão judaica, digamos assim, acho que pra mim, sempre foi alguém que cresceu em uma casa que era totalmente sobre Zahor e o Holocausto, e nunca mais, tudo isso. Não basta proteger os corpos judaicos, é preciso esclarecer o que é a missão judaica, algo que percebo fortemente. E as mitzvot de Purim, que incluem os 4 grandes M's. Ler a Megillah, Mishloach Manó e Matanot. Levi. Nin. Vou tentar, obrigado. Como dar presentes aos amigos para introduzir, fortalecer o tecido da nossa sociedade. E também dar presentes aos pobres para fortalecer o tecido da nossa sociedade. E então, Mishdé, a ideia é fazer um grande banquete como um momento comunitário, convidando pessoas para entrarem e saírem das casas umas das outras. Então parece que, inerente a Purim, existe essa mensagem de geralmente tentaram nos matar e acho que sobrevivemos, mas aqui é tentaram nos matar ou sobrevivemos. Precisamos fortalecer nossa comunidade para manter a resiliência. Sim, acho que há consenso nisso. Vou acrescentar. Aliás, o rabino Jonathan Sacks costumava falar sobre o humor judaico como uma resposta à tragédia, certo? Então, para ele não era uma coincidência. Havia algo poderoso, é resiliente, é contracultural. É olhar para o mundo e rir. Foi isso que eu vi de você ao falar sobre Purim, certo? É como ver o mundo e rir. Explosões por todos os lados, todos sorrindo, mas não acredito nisso. De um jeito estranho, Sim, não, claro, sim, de novo, mas não como o Coringa, como disse, é o que imagino. Mas sei que não focamos em Israel. Definitivamente não é minha área de especialização, mas pra mim parece que desde 7 de outubro, pelo que vi, Israel está fazendo um trabalho muito melhor nisso do que os Estados Unidos. Parece que as pessoas estão, quero dizer, graças a Deus. Os reféns estão todos de volta ou em casa. Mas há uma capacidade de ir e estar bezincha de alegria, de fazer o casamento e de, encontrar alegria na vida e reconhecer que, isso não vai desaparecer. E a América me parece, de novo, estou fazendo uma generalização enorme, mas parece mais uma coisa de cabeça baixa e menos, de alegria. Se isso faz sentido... Sim, eu concordaria com você. E também concordaria com a generalização. Eu concordaria com você. Eu não. Eu atribuo isso um pouco mais a... estar em uma cultura onde você espera certas dificuldades. Vou explicar em um segundo comparando com viver em uma cultura de felizes para sempre. Sim, uma das coisas. Escrevi sobre isso no meu Substack este ano para a porção da Torá de Noé.
Mas eu acho que parte do que, paradoxalmente, nos tornou mais fracos como judeus americanos é que nós compramos completamente essa noção de excepcionalismo judaico-americano, que é um termo que estudiosos usam quando tentam explicar essa sensação que muitos judeus americanos tinham de que a América era como a exceção da história, certo? Então é como se fosse, passamos por tanta coisa, sempre fomos odiados, tudo isso, Zacor. E na América não precisamos mais ficar nervosas com isso. Sim, nós vencemos. Nós vencemos, certo? Nós vencemos. Quem precisa do Messias, Mashiach? Nós conseguimos, nós fizemos isso. Sim, mas eu quero levar isso a sério. É como eu quero levar isso a sério, tipo, na América, Zacor é uma memória. Não é sobre o seu vizinho, é sobre os vizinhos dos seus avós, tá bom? E eu acho que, paradoxalmente, quando você diz para si mesma que não vai ter dificuldades, né? Você não desenvolve os músculos para depois enfrentar as dificuldades e conseguir lidar com elas e ainda viver a vida com felicidade. Em Israel, eu acho que a psicologia tem sido muito diferente desde o começo. Muitos dos primeiros sionistas falavam sobre isso, tipo, você vai ter que continuar lutando, né? E não é, sabe, você não chegou ao fim da história de alguma forma. E eu acho que isso criou uma certa resiliência e músculos capazes de passar por enormes dificuldades e quase ao mesmo tempo sentir alegria. Na minha primeira visita a Israel, depois de 7 de outubro, eu me lembro de ter ido à Praça Roster, que graças a Deus não é mais a mesma. Naquela época, era quando todos os Chatufim, a maioria deles ainda estava sequestrada. E eu me lembro de ver alguns, tipo, jovens comendo pizza e fazendo, tipo, um encontro sentados em um dos muros com todas aquelas coisas de memorial ao redor. E não parecia uma profanação, parecia essa capacidade israelense de, tipo... fazer isso de alguma forma, equilibrar os dois. E eu acho que tem algo aí que eu sei que quero aprender mais e quero que meus filhos aprendam mais também. Porque isso te faz capaz de passar por coisas realmente difíceis. Lindo. Você também falou sobre estratégia, liderança e nossa resposta. Quero nos trazer de volta ao Purim. Me avise se tiver mais. Mas certamente Mordecai e Esther como dois arquétipos de maneiras diferentes de liderar nesses momentos. Quais são suas reflexões sobre eles? Tem tanta coisa aí, estou só anotando. Eu só vou dizer... Sim, só para... Então, Justin, também depende de qual Mordecai e Esther. O que quero dizer é que na tradição judaica podemos ler o rolo de Esther e ler sobre eles. E então há uma maneira como os sábios e os comentaristas posteriores os retrataram. Por exemplo, eles fazem de Mordecai um rabino muito piedoso. Entende o que quero dizer? Bem, você pode ler o texto e na verdade ele é mais como um operador político. Então existem questões reais ali. Quando você lê o rolo de Esther, Esther é essa mulher que é levada para o palácio e ela é bastante assimilada. Os sábios descrevem Esther como alguém que guarda o Shabat e come comida kasher, e eles quase dão uma descrição diferente de quem ela é. Mas se eu fosse olhar para eles apenas da forma como o rolo de Esther os descreve, então acho que eles nos apresentam. Talvez, ao invés de mostrar um retrato deles, eu cite as perguntas que acredito que eles nos trazem. Ok, ótimo. Então talvez uma pergunta para cada um, e a minha primeira pergunta vai ser irritante. Vou dizer de forma talvez provocativa e irritante, mas é uma pergunta para você refletir. Se eu estiver fazendo, só estou dizendo não, não. Claro, claro. Só estou nomeando, tentando te provocar. Vamos ver se consigo. Você vai dizer que não é irritante e aí terei falhado. Mas Mordecai, certo? Então, a história realmente de muitas maneiras começa com Mordecai, que se recusa a se curvar diante de Hamã, certo? E então Hamã basicamente cria esse plano. Ele odeia esse judeu em especial e amplia isso a todo o povo judeu. Agora, há algumas maneiras de interpretar Mordecai e eu só quero apresentá-las. Uma maneira é dizer, uau, ele era um homem de princípios que não queria se curvar diante de Amã por causa da idolatria ou por outros motivos. E Hamã ficou completamente louco e totalmente antissemita, basicamente pegando sua inimizade contra um homem e estendendo-a para todo mundo.
a outra maneira de olhar para Mordecai. E é aqui que eu fico chata. E é perguntar, ele realmente precisava fazer isso? Será que não podíamos nos comportar melhor e perceber? Ele está lidando com um louco que pode ir atrás dos judeus? E talvez só jogar o jogo um pouquinho, talvez evitar estar lá quando Amã passar. Você entende o que eu estou tentando perguntar? Totalmente, ser um pouco mais... Você não precisa, tipo, revidar só por revidar naquele momento. Se isso faz sentido, se isso vai piorar as coisas. Certo? Ou você não entende o que está em jogo para os judeus como minoria? Você está colocando a vida de todo mundo em risco. Certo? Então, vou te contar a pergunta que pensei e você disse se faz sentido. Acho que uma das conversas que temos com frequência é: existem coisas que podemos fazer ou deixar de fazer para minimizar o antissemitismo? Certo, voltando ao Zachor. Então, um grande debate ou questão que as pessoas têm é: se Israel contasse melhor a sua história, certo? Então só precisa de uma equipe de relações públicas melhor? Uma equipe de relações públicas melhor. O mundo seria perfeito. Ok, ou uma diplomacia melhor, e eu concordo com isso. Acho que Israel precisa de uma equipe de relações públicas e diplomacia melhores. Mas existe uma questão real aí, certo? Ou, tipo, se os judeus fossem um pouco menos visíveis, né? Talvez a gente pudesse conter isso um pouco. Então eu acho que Mordecai, como personagem, levanta a grande questão, né? De, tipo, quanto as nossas ações realmente têm a ver com as coisas ou não. Lendo o rolo de Esther, vejo que Haman poderia usar qualquer ato de desrespeito de um judeu, em qualquer momento e motivo, para criar algo a partir disso. Acho que isso levanta algumas questões. Quero responder a isso antes de irmos para Esther. Então, a maneira como eu costumo pensar sobre isso é assim: existe o antissemitismo que vai estar lá de qualquer jeito, não importa o que aconteça. Existe, sabe? Eu não quero chamar de culpa, porque você me explicou antes que não é culpar os judeus pelo antissemitismo. Mas quero dividir isso em dois tipos. Uma é, tipo, quais são as ações externas que levam ao antissemitismo no mundo, e a outra é quais são as ações internas. Após 7 de outubro, muitos sentiram que as brigas internas em Israel não causaram o 7 de outubro. Deus me livre. Havia algo errado com o tecido social, então tivemos que rompê-lo. Ouço que nos Estados Unidos os judeus passaram a integrar partidos políticos em vez da comunidade judaica. Virou, sou democrata, você republicano, não somos mais nós. Esse é meu credo agora. Não me importo mais se compartilhamos judaísmo ou algo em comum. Eu diria, sabe, a coisa que pra mim, sabe, e eu não sei se você tem algum comentário sobre isso ou não, mas o que está acontecendo com Epstein agora parece que, sabe, e focar no Epstein parece ainda pior do que focar nas pessoas que são vítimas. Quem deveria você? A privacidade deles deve ser protegida conforme desejarem, mas há a sensação de um grande efeito dominó na sociedade iniciado por uma pessoa judia. Isso me faz sentir. É só tipo, por que, gente? Só tipo, não gosto. Por favor, ajam de forma que seja um Kiddush Hashem, não um Shilul Hashem. Não é isso que fazemos? Para mim, todos esses elementos estão nessa situação. Como nossos líderes, como Mordecai, surgem num mundo com antissemitismo? Estar presente com ou sem eles? Ou o modo como tratam outros judeus, ou como se apresentam ao público, aumenta isso. Mas eu gosto de como você está colocando. Você está diferenciando entre culpar a vítima e dizer que podemos ter uma visão sóbria de como nós mesmos nos enfraquecemos. Os rabinos, aliás, eram muito ligados a isso, nos sábios, né? Então, depois que Roma conquista Jerusalém e destrói o templo, os rabinos têm a ousadia de transformar esse império romano em quase uma nota de rodapé. Sim, e dizer, na verdade, os judeus lutaram entre si e acabamos nos enfraquecendo. Eles ainda culpam Roma. Eles não isentam Roma, mas admitem responsabilidade. Isso reflete a postura rabínica de afirmar que, mesmo vulneráveis e com dificuldades, somos responsáveis e podemos melhorar as coisas. E Mordecai, aliás, pode ser interpretado de várias formas. Algumas pessoas, por exemplo, veem ele mesmo passando por uma evolução ao longo da história. Então vamos imaginar o seguinte, podemos imaginar que no começo, e a primeira vez que eu vi isso foi do meu amigo Shraga Baron, de Hartman, Jerusalém. Mas você pode imaginar que, no começo, Mordecai é quase como um judeu assimilado que tem esse nome persa, Marduk, certo? E ele não está pensando como um judeu, ele está pensando que existe essa rivalidade entre ele e Haman. Eu não vou me curvar. Ele não tem esses interesses, e então, quando vê o que acontece, ele se torna Mordecai Ayod, ele se torna o judeu,
E aí ele passa pela própria transformação, em que ele, e eu acho que Schraga o comparou ao mito de Herzl, que de novo é um mito na história complicado com o caso Dreyfus. Ao deixar de ser um cidadão comum, você percebe forças maiores ao redor e pode se levantar como judia para ajudar a salvar seu povo. Então essa é outra maneira de pensar sobre isso. E se a gente interpretar assim, então Mordecai e Esther, de certa forma, também são como 8 de outubro, judeus, sabe, como todos aqueles judeus que a gente aponta. E a gente diz, paradoxalmente e de forma alguma, que qualquer um de nós, tipo judeu. O ódio e o antissemitismo podem, na verdade, criar espaço para despertar indivíduos e fazê-los perceber que podem se levantar como judeus. Lindo, lindo. E responder de diferentes maneiras. Incrível, todos me levam até Esther. Esther é tão interessante. Ah, exatamente, poderíamos falar horas sobre isso. Esther é muito interessante. É tão engraçado porque a gente traz psicologia para personagens que nem sabemos se é verdade ou não. Mas Esther se destaca como essa mulher incrivelmente passiva que simplesmente está sendo influenciada e levada. E você imagina ela como um brinquedo do reino Harém, que tipo, realmente não pode fazer nada. E então, claro, tem aquele encontro incrível que ela tem com Mordecai, né? Inclusive, quando eu era criança, eu achava que eles estavam conversando um com o outro. Quando você aprende mais, vê que ela está no harém e não pode falar com ele. Tudo é por intermediário. Eles trocam bilhetes, mas tudo é muito dramático. E Mordecai diz para ela, se você não fizer nada, Maharish Taharish, se você decidir não intervir pelos judeus, nós vamos ficar bem. Aliás, eu não sei como ele diz isso, e não sei como nos sentimos sobre isso depois do Holocausto. Mas ele diz, nós, judeus, vamos ficar bem, mas você e sua família serão perdidos. E quem sabe se não foi exatamente por esse motivo que você chegou à monarquia? Tem tanta coisa aqui. Vou citar talvez uma pergunta e depois uma ideia com a qual estou refletindo. Uma pergunta com a qual estou refletindo é como nós falamos antes ali sobre o debate que está acontecendo. Nós respondemos ao antissemitismo investindo na vida judaica. Nós respondemos a isso tentando mudar corações e mentes. Outro debate, aliás, nós respondemos a isso voltando para dentro das nossas comunidades ou realmente nos engajando com possíveis aliados? E eu acho que Esther, e eu adoraria ouvir o que você pensa, eu acho que Esther é o modelo do que acontece quando você... É preciso investir em relações com outras pessoas. Tipo, o motivo pelo qual ela consegue salvar o povo judeu é por causa do acesso que ela tem aos corredores do poder que ela não teria conseguido de outra forma. Como uma judia que só está na comunidade judaica e convive apenas com judeus, isso faz sentido? Sem dúvida, essa é uma questão central do judaísmo americano. Epstein, ao contrário, teve acesso ao poder e o usou para cometer atrocidades. A ideia é que todos os judeus pensem, quer saber? Não precisamos de camp, certo? Eu não vou mais para uma faculdade, vou só colocar meu filho para trabalhar no negócio da família, ficar por aqui e fazer o nosso. É tipo, espera aí, então ninguém mais vai estar no governo. Ninguém mais será médico com outros médicos ou estará no governo, todas essas coisas. Com certeza há um grande desafio aí. Sim, sim, sim. E eu acho que o interessante sobre Esther também é que ela se dedica ao papel no palácio e ao relacionamento, basicamente. O destino do povo judeu está nas mãos de quem o rei Akashverosh vai amar mais, Hamã ou Esther, certo? É tudo tipo, é uma loucura, é de deixar tonta. Mas ela também busca força espiritual na comunidade judaica, né? Ela pede a Mordecai que peça a eles para rezarem e jejuarem, sabendo que fazem isso enquanto ela prossegue. Então, eu acho que ela representa tanto a recusa em abdicar. Nosso papel de nos engajarmos com a sociedade e também a consciência de que vamos buscar força na nossa comunidade enquanto fazemos isso. Sabe o que quero dizer? Então, fazer as duas coisas ao mesmo tempo é lindo e não tem uma lição aí. Certo, você tem que terminar, Vila, certo? Você tem que fazer o seu trabalho e também tem que rezar. E não é só rezar. Nesse caso, você está dizendo para rezar de uma forma que envolva a comunidade. Acho que ela se fortalece por saber que tem uma comunidade apoiando, lindo. Ela não pode seguir em frente com isso. Ela não pode enfrentar os antissemitas e tentar vencer o jogo político. Vou te perguntar sobre isso. Além disso, uma questão central é que não se trata de um argumento racional.
Não é como se fosse explicar por que judeus não deveriam ser mortos. Acho que é aquela ideia de que importa mais quem você conhece do que o que sabe. Quando você pensa no mundo atual, é assim mesmo? Um debate racional não resolve, pois as pessoas ignoram os fatos. Precisamos investir em relacionamentos. Acho que você vai dizer que é equilíbrio porque nos conhecemos, mas qual sua opinião sobre isso? Eu odiaria viver em um mundo onde não conseguimos conversar racionalmente sobre nada, é sempre o mesmo. Mas eu realmente acho que Purim, de muitas maneiras, mostra que os interesses importam mais do que os valores para a sobrevivência. É um livro cínico, porque parte do cinismo, Justino, eu acho, vem do fato de que a gente também fica confusa com Achashverosh. E, de novo, dependendo do livro infantil que você lê ou da representação, você acaba pensando isso. Ele é um bêbado, um bobalhão, que é guiado apenas pela luxúria e pelo desejo por comida, e você pode manipulá-lo desse jeito. Ou há outras interpretações que mostram ele como alguém que está tentando manipular diferentes partes do seu império para manter o poder. Então, ao contrário de Haman, que é o tipo de antissemita sem razão, sem nada, certo? Achashverosh é um pouco mais confuso. Eu acho que Achashverosh é o personagem mais comum. Tipo, acho que existem mais Achashverosh no mundo do que Hamans. A parte difícil é o que acontece se Achashverosh ouvir Haman, não é? Isso é algo perigoso. Algumas perguntas que sei que estamos nos fazendo, e não quero fingir que há resposta fácil, são: por muito tempo, pensamos que combater o antissemitismo era uma questão de valores e que devíamos defender a causa por eles. E há algumas pessoas que dizem que cometemos erros sérios e que, na verdade, como judias americanas, deveríamos pensar muito mais em interesses e em como nos alinhamos. É muito mais, qual é a palavra? Instrumental, sabe? É mais eficaz. Não, só estou dizendo que há algo mais cínico nisso, né? É mais como... Utilitarista. Sim, utilitarista. Esqueci. Tem outra palavra que vou lembrar. É triste de certa forma, e é a realidade. Existe uma sensação de que se todo mundo simplesmente entendesse os fatos, a gente poderia fazer X, Y, Z. Mas, em vez disso, é como se dissesse, não, esse não é o jogo que estamos jogando. Estamos jogando um jogo totalmente diferente. É sobre relacionamentos. Sim, quero dizer, mudando totalmente de assunto, mas estou lendo uma biografia maravilhosa de Churchill agora. E quando você lê sobre Churchill, ele foi um dos primeiros a perceber o mal da Alemanha nazista. E então ele teve que lutar essa guerra que no começo era muito incerto se eles iriam derrotar a Alemanha. E ele tinha que tomar decisões constantemente com base em interesses. Então, por exemplo, ele também era muito contra o comunismo. Mas em determinado momento ele forma uma aliança com Stalin. Porque ele percebe que o mais importante é derrotar os nazistas e que todo o resto virá depois. Mas que ele precisa contar com interesses para sobreviver, certo? Para derrotar a Alemanha e depois seguir em frente. E você usou a palavra triste, acho que odiamos isso. Acho que gostaríamos de imaginar que podemos garantir nossos interesses de uma forma moralmente pura e que isso não nos peça para literalmente nos deitarmos com um Achashverosh, certo? E eu não sei se a história de Esther, eu não acho que ela apoie isso. Acho que a história de Esther nos pede para considerar a política real. E para. Isso também é parte da vertigem, né? Nos minutos finais, vou te dar a chance de reunir tudo. Acrescento algumas perguntas e depois você fala livremente. Uma delas é sobre não termos aprofundado a ausência de Deus. Quero apresentar esse ponto de vista para você no mundo atual. O segundo ponto é que recentemente entrevistei Eli Ziegler. Estamos discutindo a escrita no Tanakh sobre quando os judeus praticam esse ato. Eu acredito que é o primeiro e o último. O primeiro é Moshe sendo ordenado a escrever a história de Amalek, a história que lemos em Zachor, e o último é Esther dizendo para escrever a história. E o que está acontecendo aí? Vou dizer, como um laço no meio, existe isso? Simples. Micael, sei que você consegue lidar. Olhando para frente, qual sua observação construtiva sobre isso? Você pode abordar essas questões como preferir, agora passo a palavra para você. Então, a ausência de Deus, a escrita de livros, tudo junto. Elas podem ser separadas, ou você pode responder em partes, se quiser. Mas o sentido, acho que vou colocar como o mundo em que vivemos hoje, onde Deus não é necessariamente algo tangível para a pessoa comum, e essa importância de por que essa é a história que precisamos contar.
Deus para no meio da torrente e diz, opa, espera, nós atravessamos o mar. Ele não diz, né? Deus não diz, escreva que acabamos de atravessar o mar, mas sobre Amaleque Deus diz, escreva isso. Isso parece uma lição importante. Como podemos absorver seu significado? Qual é o conselho construtivo? Talvez relacionado às duas primeiras perguntas. A ausência de Deus é interpretada de formas diversas. Uma delas sugere que Mordecai e Esther, escrevendo sob o Império Persa, fizeram uma escolha política e precisaram usar códigos. Mas, na verdade, para mim há algo muito significativo nisso. O rolo de Esther é o mais moderno de todos os livros da Bíblia, porque vivemos em uma realidade onde, a menos que procuremos por Deus, Deus está ausente, certo? Não existe terra se abrindo e engolindo pessoas más. Não há uma voz vindo do Sinai nos dizendo o que fazer. Para mim, isso não significa que Deus está ausente. Significa que, a menos que decidamos buscar Deus, não vamos encontrar Deus. E tem algo nisso que é verdadeiro para a condição humana. E eu diria que para algumas de nós isso pode parecer quase assustador, tipo, como assim? Eu queria que Deus estivesse aqui, e não falo só de Deus no sentido religioso ou de fé, eu quero dizer clareza. Eu queria que o mundo fosse mais claro, mas também acho que isso abre espaço para a aliança. A reverenda Jonathan Sacks e outros escreveram muito sobre o fato de que parte do que significa ser judia, certo, é que a gente não simplesmente se afasta. E Deus escreve a história judaica para nós. Nós devemos ser parceiras de Deus, devemos buscar a Deus, devemos descobrir como trazer clareza para situações confusas e ambíguas. Então, eu acho que a ausência de Deus apresenta um desafio e uma oportunidade para um judaísmo maduro, difícil, sofisticado, alegre e incrível, que nós podemos acessar. Vou acrescentar mais duas coisas às suas perguntas, Justin. Você mencionou antes o interessante fio condutor sobre a escrita. Então, a ordem para lembrar Amaleque é a primeira vez que a Bíblia dá um mandamento a um ser humano para escrever algo. E então, o Rolo de Esther é o último livro que é canonizado na Bíblia hebraica, certo? Curiosamente, eles estão relacionados não apenas em sua semelhança, mas também no Tratado de Megilá. No Talmud, é dito que houve uma verdadeira dúvida se o Rolo de Esther seria canonizado. Nós mencionamos que é um livro complicado, é um concurso de beleza, não tem Deus. Sabe? Entende o que quero dizer? São judeus na diáspora quando o templo já estava construído. Então havia algumas preocupações de que não era o livro mais piedoso para ser incluído. E uma passagem no Talmud descreve Esther defendendo o motivo pelo qual o Rolo de Esther deveria ser incluído. E ela realmente relaciona isso àquela injunção inicial. Estou parafraseando aqui as palavras do Talmud. Mas, em essência, ela diz: naquela primeira vez em que Moisés foi instruído, você deve escrever o que Amaleque fez, certo? Uma das formas de cumprir isso é incluir o Rolo de Esther, canonizá-lo e me permitir escrevê-lo. Então, eu acho que há um panorama realmente interessante da memória judaica ali. E questões muito grandes e desafiadoras para nós, como educadores e pais, sobre o que significa haver tanta ênfase em escrever sobre algo que é, sem dúvida, sombrio e sério. A última coisa que vou dizer, Justino, é que vou voltar a algo que você disse antes. Eu acho que o Rolo de Esther é fascinante e ele é vertiginoso e ambíguo e nós podemos ler as coisas e fazer perguntas. Mas como você mencionou no final, chegamos a um ponto que inclui um conjunto de mandamentos que não são ambíguos, que não são amorfos e que têm consenso. Para eles, basicamente, nos é dito, é assim que eu estou entendendo. Você vai viver em histórias vertiginosas que vão te lembrar desse Rolo de Esther. Mas tem uma coisa sobre a qual você sempre pode ter autonomia, tipo, você nem sempre pode controlar qual rei você tem, nem sempre pode controlar se você tem Esther no palácio, você nem sempre pode controlar essas coisas. Você pode controlar se construiu solidariedade e laços sociais entre vocês, você pode controlar isso entre o povo judeu. Se vocês conseguirem se enxergar como um povo, não como alguém disperso por toda parte, mas como alguém responsável uns pelos outros.
E cada um dos mandamentos, há 4 mandamentos dados no final do rolo de Esther, cada uma das mitzvot, dos atos que fazemos durante todo o dia de Purim, estão ali literalmente para construir laços sociais entre as pessoas, entre os judeus. E para mim, isso é o mais importante. Podemos passar horas falando sobre o que nos deixa tontos, desconfortáveis, o que é complicado, e isso é verdade, e também podemos discordar. Você pode ter uma teoria da mudança, eu outra, e podemos debater sobre isso. O que é inquestionável é que não importa qual desafio enfrentemos, em que momento ou em que lugar, estaremos melhor servidos. Ao garantir que temos solidariedade social, que estamos fortalecendo uns aos outros e que temos os laços mais fortes do povo judeu. Isso é, em essência, o que Mordecai e Esther nos dizem. Todo o resto pode ser ambíguo. Mas se tem uma coisa que você vai tirar disso é como você responde a Amaleque, como você previne Amaleque, como você luta contra Amaleque, como você encontra alegria, é garantindo que você invista no povo judeu. E eu acho que isso é algo que precisamos nos lembrar repetidamente, seja logo após 7 de outubro, 2 anos depois em Israel, nos Estados Unidos, que nós temos a capacidade, a possibilidade e a responsabilidade de fortalecer os laços entre nós. E garantir, como você disse, que sejamos o mais fortes possível internamente, independentemente dos desafios que venham. Lindo, muito obrigado, foi um prazer. Desejo a você um Purim Sameach. Obrigada por me receber. Purim Sameach.